Mas o deserto é uma oportunidade de Deus se revelar a você, e de Deus revelar a você qual é o teu propósito nessa vida, nessa existência e desse lado da eternidade. Aprender que uma coisa é você lutar com a força do seu braço, outra coisa é você confiar que Deus é quem está guiando a sua vida. Confie que a sua parte no deserto é apenas aprender aquilo que Deus está querendo te ensinar. Aqui você vai descobrir que Deus tem propósito para você. Que aqui você vai descobrir que é só o começo de uma nova etapa da sua vida. Então creia que o seu deserto vai passar. Você está sendo provado hoje para colher os frutos amanhã. Então não desanime, pois Deus tem o melhor preparado para você. Bem-vindos, meus amados irmãos, ao nosso segundo dia da nossa Conferência Luz e Vida 2019. Que bênção, meus amados irmãos. Nessa noite de sexta-feira, estamos nós aqui juntos com você, aonde quer que você esteja nos ouvindo. Deus esteja com você, Deus te fortaleça, Deus fale ao seu coração hoje. Nós já temos sido muito abençoados desde o nosso primeiro dia, domingo. E eu tenho aqui um convite para você. Nós temos na internet, na nossa página do YouTube, nós temos lá o primeiro dia da nossa conferência. Você pode ouvir, você pode rever e enviar para outras pessoas e ser ricamente abençoado. Tenho certeza que quem ouviu domingo foi muito edificado pelo nosso primeiro dia com o subtema Deserto, Lugar de Propósito. E nós fomos assim levados pelo Senhor a momentos tão maravilhosos, como eu tenho certeza que hoje será aqui na nossa Conferência Luz e Vida do nosso segundo dia. Nós vamos citar com você de casa, como temos falado desde quando anunciamos a conferência, o nosso tema, que é deserto, lugar de propósito, quebrantamento e crescimento. Deserto, lugar de propósito, quebrantamento e crescimento. O nosso tema é baseado no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Então nosso tema da nossa conferência esse ano é baseado exatamente nesse versículo. Entender de que Deus, ele tem um propósito, Deus tem sempre algo a realizar na nossa vida e é para o nosso bem, né? E hoje nós vamos entender exatamente isso. Em meio ao deserto, em meio à dor, à dificuldade que o deserto é, compreender de que Deus está fazendo, Deus permite esses momentos difíceis para o nosso bem. Então nós vamos falar exatamente isso. E que bem é esse que Deus quer realizar hoje no nosso segundo dia. E nós vamos começar, queridos, a nossa conferência, como nós estamos com um formato esse ano diferente. Nós estamos começando todos os dias da conferência com um bate-papo, com alguém convidado, dando introdução ao nosso subtema, ao que o Senhor há de falar aos nossos corações. Eu quero convidar aqui nesse momento o pastor Emanuel. Nós vamos estar falando um pouco sobre o nosso segundo subtema, que é deserto, lugar de quebrantamento. Seja bem-vindo, pastor Emanuel, em nome de Jesus, a esse momento aqui do nosso programa. Amém, irmão Maílson. Para mim é uma satisfação poder participar desse momento, né, tão ímpar e tão singular na vida de cada um de nós. Amém. E amados, nós vamos falar hoje sobre o deserto como um lugar de quebrantamento, de transformação. E quando nós vamos entender, definir o que é a palavra quebrantamento, nós podemos até trazer uns significados que nós conseguimos encontrar. Quebrantado pode significar enfraquecido, abatido, sem forças. Quebranto, ruptura.
Aí, pastor Emanuel, eu fico imaginando, por esse significado, que quebrantamento, Deus quer nos encontrar dessa forma. Como é que é essa relação? Como é que eu posso entender isso? De chegar a Deus quebrantado, e esse quebrantado é alguém que está enfraquecido, que está sem força. Na realidade, quando nós pensamos em quebrantamento, nós pensamos não em quebrantar, em ser despedaçado, de forma tão a ser humilhado, mas sim quebrantamento. Isso. Para estarmos prontos a receber o Espírito Santo do Senhor, nós precisamos quebrantar o nosso coração, nos humilhar diante de Deus, para que assim verdadeiramente a sua presença e o seu Espírito Santo esteja habitando na vida de cada um de nós. E é interessante ver de que Deus, Ele nos quer dessa forma. Ele nos quer reconhecendo que nós não temos força alguma, que nós somos fracos. Então eu acho que o quebrantamento, ele começa pelo reconhecimento. Reconhecimento que eu não sou nada, que sem Deus eu não tenho para onde ir, não é? E diante desse quebrantamento, nós assim nos colocamos em estado de submissão, em percebermos que humanamente não somos nada, mas dependendo do Senhor, buscando a força do Senhor, é que nós somos verdadeiramente exaltados. E também, pastor Emanuel, nós podemos falar de que o quebrantamento, ele está muito ligado ao plano salvatório, ao plano de salvação de Jesus Cristo. Para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos libertos, nós começamos pelo o convite de Jesus a negar a si mesmo, não é? Isso, a termos não somente negar, mas abrir mão, né, de toda a nossa vida. E assim, só quem tem o coração quebrantado, né, a palavra do Senhor vai dizer que a palavra ela é semeada, e ela é semeada em todos os solos, mas o solo que é fértil, que recebe a palavra, que ele reproduz, é que verdadeiramente teve a ação do poder salvador do Espírito Santo de Deus. E por que falar de quebrantamento? Por que Deus quer nos quebrantar? Qual a razão disso? Porque nós precisamos entender de que o quebrantamento é uma submissão ao poder e à autoridade de Deus. E quando nós estamos quebrantados, nós permitimos que o Espírito Santo esteja habitando os nossos corações, porque muitas vezes, humanamente, nós podemos ser arrogantes, prepotentes. Isso, a nossa então, natureza, nós né? precisamos nos quebrantar, abrir mão da nossa natureza pecaminosa, para assim haver a perfeita ação do Espírito Santo em nossas vidas. E essa ligação de deserto e quebrantamento é perfeito, porque é no deserto que Deus trabalha na vida da gente, né? Isso. É interessante pensar em deserto, e nós lembramos de Jesus, né? Jesus, ele foi levado para o deserto. Isso. Durante os 40 dias, e ele foi tentado, né, a negar a Deus, foi tentado a ser o próprio inimigo, mostrou toda a soberania, que ele se curvasse diante dele, mas o seu filho Jesus Cristo, né, ele abriu mão de si, e ele não foi tendencioso a atender aquilo que o inimigo queria, mas sim mostrou que se nós estivermos dependendo de Deus, nós podemos vencer todas essas batalhas. Amém. Eu queria, pastor Emanuel, que você deixasse aí para o pessoal que está nos ouvindo, para os irmãos que estão passando por desertos, que entendem que, né, que a nossa vida, as aflições que nós passamos são desertos. Eu queria que você deixasse sua mensagem para quem está ouvindo, e que as pessoas tivessem compreensão de que Deus trabalha no nosso deserto, Deus tem um propósito no nosso deserto. Vivemos uma realidade cristã de que é bem interessante e contraditório, porque pessoas pensam de que o fato de serem servas de Deus os tira as tribulações, as dificuldades, mas a palavra do Senhor diz, e o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, eu venci o mundo. Então, por mais que esteja difícil, por mais que você pense estar passando os piores momentos da sua vida, se você depender de Deus, se você permitir que a ação do Espírito Santo esteja sendo derramada na sua vida, você vai passar por esse deserto, e não somente por esse, mas por outras situações que você possa viver. Então, que você dependa de Deus e que você esteja pronto a buscar a força nele, porque humanamente é impossível passar por esse momento com a força
do nosso braço, que assim nós dizemos. Amém. Então eu agradeço ao pastor Emanuel pela participação dele aqui hoje. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Coloco sempre à disposição e que Deus possa abençoar a vida de todos vocês que estão ouvindo. Amém. É interessante nós percebermos, né, como nós vimos no primeiro dia, de que Deus trabalhou na vida de Moisés, o preparando para um propósito, para uma missão. E foi difícil para Moisés compreender aquilo. Primeiro, de que ele passou por um processo anterior, ante ao propósito ser revelado, passou pelo seu primeiro momento, para o seu primeiro momento no deserto. E o deserto era com ele mesmo, era consigo. E nós vemos Deus falando e Deus chamando Moisés no momento da sarça ardente para um propósito. E nós precisamos compreender hoje, com o nosso segundo subtema, de que Deus queria usar Moisés, sem dúvida alguma, claro, como ele usou. Mas ele não queria Moisés do jeito que era. Deus não queria fazer e cumprir uma missão na vida dele e no povo de Deus do jeito de Moisés, do jeito dele. E Moisés teve que aprender a duras penas o que era depender de Deus no deserto. Era difícil. Moisés era um homem simples como eu e você. Moisés também errou muito na vida. Moisés também falhou demais. Moisés deixou levar-se pelos seus impulsos, pela sua carne. Mas aí, dele fugir para o deserto, Deus usou aquele momento para... E o primeiro preparo de Moisés para ele ser o grande libertador era quebrantamento. Meus irmãos, quando nós lemos, quando nós estudamos, nós vemos Moisés tinha tudo que ele poderia querer em suas próprias mãos. Tinha muitas riquezas, as melhores roupas, as melhores comidas. Moisés tinha tudo, mas pelo seu impulso, pelo seu erro, foi levado a um deserto. E o que aconteceu? Moisés trocou as suas vestes, as melhores vestes, a melhor comida, a riqueza, para ser pobre no deserto, para ser alguém que cuidou de ovelhas e viver num lugar difícil, onde tudo era pouco. Mas Moisés viveu passou um período no deserto, fugindo do seu erro, fugindo de um erro que cometeu, de uma falha, de um pecado, por ter matado um homem. Eu imagino como se fosse uma sombra que seguia Moisés. Era mais ou menos a culpa, o erro que ele carregava. Moisés aprendeu claramente nesse primeiro momento no deserto a ser pobre e a depender dos outros para alcançar os seus objetivos. Mas ali, no primeiro momento que Deus queria quebrantar Moisés, ele teve que aprender o que era renúncia e o que era ser humilde. Nós vimos em um dos nossos momentos que nós falamos sobre Moisés, de que quando Deus o chamou para o momento da sarça ardente, Moisés se sentiu muito indigno, que era gago, que não sabia o que falar, que não era a pessoa ideal porque matou alguém no Egito, não era digno de estar e de cumprir esse propósito. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos entender, precisamos compreender que Deus em seus propósitos era daquela mesma forma que Deus queria que Moisés estivesse, quebrado ao chão, sem recursos próprios, sem orgulho, sem soberba, sem prepotência. Deus queria aquele Moisés que estava se sentindo um nada, para transformar naquilo que Deus queria que ele fosse. Entende? O deserto como quebrantamento. E aí nós vemos no texto de que Moisés decidiu ir cumprir a missão do Senhor. Só que aí
A gente pode até pensar que Moisés acharia que fosse fácil, mas não foi fácil. Foi difícil porque o próprio faraó não queria de modo algum libertar o povo. E o que aconteceu? Moisés foi para junto com o povo sofrer ainda mais. O castigo sobre o povo, sobre o trabalho, sobre a escravidão foi dobrada por causa da afronta de Moisés. Já pensou, queridos? Que situação! Deus mostrando mais uma vez: Moisés, é do meu jeito, não é do seu jeito. Você precisa aprender a depender de mim. E aí nós vemos Deus agindo na história, porque o alcance do quebrantamento não foi só para Moisés. Deus queria quebrantar principalmente o seu povo. E aí nós vemos que o povo é liberto, o povo vai e chega num momento decisivo. Parece que o povo estava num beco sem saída. Estavam num beco sem saída. Porque quando olhavam para trás estava quem? Vindo o faraó e o seu grande exército. À sua frente estava o quê? Um grande mar. O que fazer? Jogar-se ao mar? Ou se entregar novamente? E aí nós vemos o nosso texto hoje, Êxodo capítulo 14, verso 11, que diz assim: E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos servir aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O povo estava num beco sem saída, primeira prova do Senhor. Meus irmãos, e qual é? É interessante que a Bíblia fala o seguinte, que o que nós falamos é porque o nosso coração está o quê? Cheio. Vocês pensaram, meus irmãos, que o povo saiu do Egito feliz, alegre? Vamos nós. Não. Naquele momento do beco sem saída foi revelado o coração do povo. Você já olhou para a sua vida e nos momentos de beco sem saída, no momento que o sapato aperta, no momento que Deus espreme você, e aí o seu coração é revelado? O do povo de Deus: Por que nos trouxesse aqui, Moisés? Nós queríamos estar lá na escravidão, morrer aqui. Eles não creram no Senhor. Não creram desde quando o primeiro passo foi dado fora do Egito. Meus irmãos, era claro, Deus sabia de que o povo, no primeiro momento que saíram do Egito, eles saíram fisicamente de lá, mas carregavam dentro de si o Egito. Porque ao viver tantos anos ali, eles adotaram os hábitos, o cheiro, o jeito de viver, o jeito de agir. O povo amava as cebolas e os alhos do Egito e sentiam saudades de lá. Mas Deus, tão onisciente, sabendo de todo o coração do homem, resolveu quebrantá-los várias e diversas vezes na história que nós vemos. Para isso, Deus teve que chamá-los a atenção o tempo todo. Deus colocou dificuldades, Deus colocou espinhos no caminho, Deus fez com que o povo desse diversas vezes voltas ao deserto. A chegada da terra prometida poderia durar quanto menos eles imaginassem. Mas Deus tinha o propósito de fazê-los passar anos no deserto para quebrantá-los, porque Deus não queria que eles entrassem na terra prometida levando o Egito dentro deles. O que nós podemos entender, meus amados irmãos? Nós também carregamos o Egito dentro de nós. Nós também carregamos o velho homem dentro de nós. O estilo de vida, os hábitos, as falhas, os erros, os vícios, as mazelas, nós também carregamos. E Deus quer usar o deserto, o seu deserto, para transformar
cada um de nós. E meus irmãos, uma coisa que nós precisamos entender: nós somos duros de coração, duros demais. Às vezes nós podemos olhar para uma pessoa e dizer assim: não, fulano, meu Deus, aquele fulano Deus já podia levá-lo para o céu, como Elias. Deus levou para o céu, porque aquela pessoa é muito boa. Por mais bom que sejamos, nós também, por pequeno ou inacessível que nós possamos ver, cada um de nós somos duros, temos uma dureza de coração. Porque o que nós carregamos dentro de nós simplesmente é o pecado, a natureza falha do homem. Nós queremos fazer as coisas com as nossas próprias mãos, queremos viver da forma que desejarmos, sem preocuparmos com os erros, sem preocuparmos com o que vai acontecer. Nós queremos, e queremos, e queremos. Somos duros de coração, somos ingratos, queremos justiça. E aí o homem chega até um estado crítico e terrível, que mata uns aos outros. Friamente, nós somos duros de coração. Todos nós temos algo a ser transformado na nossa vida, e o deserto é o lugar certo para isso. Deus fala para o povo, Deus fala para o povo, e nós vemos isso claramente quando Deus diz lá no verso 3 do capítulo 8 de Deuteronômio: assim eles o humilhou e os deixou passar fome, mas Deus os sustentou com o maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Qual o propósito do deserto? É nos humilhar. Aí nós pensamos: irmão, meu irmão, como é difícil ouvir isso. Como é que eu posso crer? Como é que eu posso servir a um Deus que quer me humilhar? Não é pesado demais? Como é que eu posso servir a um Deus que quer me quebrantar, que quer me quebrar, que quer me pôr ao chão? Meus irmãos, Deus não é um Deus mau. Deus quer nos humilhar da forma dele, e não como nós vemos e imaginamos. Deus quer nos quebrantar da forma dele, porque ele sabe quem nós somos. Ele sabe. Todas as coisas cooperam para o quê? Para o nosso bem. Deus não é mau, e ele não vai fazer com que esse deserto lhe mate, mas esse deserto para o seu bem. Os desertos dessa vida é para a cooperação da sua vida, é para a mudança, porque Deus é um Pai que disciplina, e disciplina com amor. Por fim, queridos, Deus não quer que nós suportemos apenas o deserto, mas Ele quer principalmente que nós aprendamos com Ele. E nós não vamos aprender sem humildade, nós não vamos aprender sem dependência. Moisés teve que aprender, e foi difícil aprender. O povo também. E olhe que teve muitos que não quiseram. Deserto é lugar de quebrantamento. Mas se eu estiver no deserto, e se eu não quiser abrir mão do meu orgulho, eu não vou aprender. Porque o insensato, ele não é humilde, ele permanece no orgulho, por isso é destruído pela sua própria ignorância. Saiba, queridos, que os nossos hábitos, que o Egito que habita em nós, não vai ser fácil arrancá-los. É um processo. A transformação, o quebrantamento, o deserto, tudo é um processo de Deus. E você vai, sai do deserto e volta de novo, e sai de novo. É um processo. Por isso que Ele fez com o povo, que eles passassem por vários ciclos, anos e anos no deserto. Meus irmãos, é duro o quebrantamento. Dói, fere, há choro, há desespero. É difícil entender o quebrantamento. É difícil entender quando Deus nos quebra o vaso.
É difícil entender quando nós estamos na roda do oleiro, porque é sofrido demais. Quantas lágrimas você não já derramou nos desertos? Mas precisamos, amados irmãos, de que o deserto é lugar de cuidado de Deus. Seja ministrado hoje. Deixe o deserto moldar você. Reconheça isso. Se permita. Quem sabe você vai até chorar. Quem sabe você vai até querer desistir. Mas o que importa é o final. O que importa é o que Deus vai fazer. Eu queria que você olhasse para você agora. Eu queria que você olhasse para o Egito que há em você ainda hoje. Ah, quantas vezes será preciso, quantas vezes será necessário estar no deserto para aprender que eu sou nada sem Deus. Sem Deus eu preciso aprender. Senhor, o deserto é duro, o deserto há lágrimas, no deserto há dor, no deserto há dor. Mas, Senhor, eu creio que Tu estás comigo aqui, nessa vida, nessas aflições. Eu sei, Deus não quer deixar você entrar na terra prometida com o Egito. Deus não quer deixar você entrar nos céus carregando a sua velha natureza, porque lá não há lugar para habitação disso. Deus quer transformar você naquilo que Ele preparou antes mesmo de você nascer. É isso que Ele quer fazer. Creia hoje. É preciso as lágrimas. São necessários os becos sem saída. É necessário a aflição. É necessário o dia mau. É necessário a aflição para você crescer. Aleluia. Mas estamos chegando ao fim dessa conferência de hoje. Se você desejar ouvir ou mandar para alguém, deseja rever, é só você acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/PG Luz e Vida, ou acessar o nosso YouTube. Você pode procurar lá Conferência Luz e Vida 2019, você vai encontrar e vai ser ricamente abençoado, tá bom? Quero convidar você para no próximo domingo, dia 14, estar conosco no nosso último dia da nossa conferência, que eu tenho certeza que Deus vai falar ainda mais aos nossos corações. Um grande abraço, Deus abençoe.